fundamento do fundamento. Porque isso é fundamental. Parece piada, mas não é. E um dos autores que melhor trata essa questão é um filósofo alemão que se chama Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, ele nasceu em 1889, né, que essa época no mundo é incrível notar, né? Nasceram os maiores gênios da humanidade, né? A gente vê Wittgenstein, a gente vê Heidegger, a gente vê Einstein, a gente vê Marie Curie, a gente vê a genialidade brota no final do século XIX, é uma coisa incrível. E ele morreu em 1951. E dentre as obras que nós encontramos, todas elas são muito difíceis para quem não está acostumado com o linguajar filosófico. O Wittgenstein, ele é o filósofo que desmascara o jogo de palavras. E tem um dos livros disponíveis em língua portuguesa pela Almedina, mas é a tradução portuguesa de Portugal. É um livro difícil, por isso eu não vou indicar para que você leia. Mas eu quero trazer as principais reflexões desse livro, porque elas vão servir de base para tudo na sua vida. Para quando você for discutir política, direito, o seu direito, o direito do outro, para quando você for discutir relacionamento, para quando você for discutir preço, quando você for comprar alguma coisa, para quando você for discutir religião, futebol, para quando você for discutir comida, qualidade, música, tudo. Então o fundamento do fundamento é fundamental. É tão fundamental que as pessoas não ensinam fundamento. Porque quando você ensina o fundamento do fundamento, você cria uma classe de alunos que não vai necessariamente concordar com você. Você cria uma classe de alunos que pode confrontar você. E esse é o objetivo desse curso. Dar instrumentos e ferramentas para que você possa me confrontar, para que você possa discordar das minhas conclusões, inclusive das suas. É a partir do fundamento, da gnoseologia, esse é o termo técnico mais chique, que você pode estudar e confrontar o seu professor, que você vai estudar e confrontar as suas convicções, os seus preconceitos. Você vai ter ferramenta para descobrir se você está certo, se você está errado, se você está agindo eticamente, se você faz o que prega, se a sua pregação é hipócrita ou não é. Então, vamos aos pontos principais a este módulo que eu chamo de fundamento do fundamento. Direito não é justiça. Essa afirmação, ela é verdadeira em vários sentidos. Muita gente pode se assustar, afinal de contas, nós estamos acostumados a ver um poder judiciário, que nós chamamos de justiça, aplicar o que nós conhecemos como direito. E nós confundimos, então, o direito com a justiça, ou seja, a justiça como a aplicação do direito. Esta frase é falsa. Esta frase faz parte de uma confusão por desconhecimento de conceitos fundamentais, no caso, direito e justiça. A justiça não aplica o direito. O poder judiciário aplica o direito. O problema é confundir o poder judiciário com justiça. E isso é algo coloquial, comum, corriqueiro, que acabou enraizado. Mas quando nós vamos discutir o sentido real das coisas, poder judiciário não é justiça. O poder judiciário, ele é o observador da justiça, ele é o que compreende, o que analisa a situação da justiça em uma determinada relação e, se preciso for, aplica o direito. Então a justiça, ela só é o poder judiciário, o juiz, o tribunal, no sentido popular, no sentido coloquial. Porque a justiça, ela é imaterial. A justiça é algo que está no plano transcendental. E o poder judiciário,
está no plano fenomênico, está no mundo real, está na Terra. O Poder Judiciário, portanto, ele olha as situações da Terra e, conhecendo o ideal transcendental da justiça, aplica o direito caso este ideal tenha sido rompido, este ideal tenha sido deturpado. Direito não é justiça. Da mesma maneira que o Poder Judiciário não é a justiça, e nós confundimos esses dois conceitos por coloquialidade, por falta de parar para pensar no sentido fundamental das coisas, nós também confundimos direito com justiça. Se o Poder Judiciário ele é um mecanismo, ele é uma espécie de prestador de serviços, o direito ele é o instrumento desse prestador de serviços, ele é o instrumento desse mecanismo. Ambos, Poder Judiciário, isso numa democracia, é claro, e também não existe justiça fora do pensamento democrático moderno, mas tanto o Poder Judiciário quanto o direito, eles estão a serviço da justiça. O direito como instrumento e o Poder Judiciário como a pessoa habilitada a manusear, a pessoa preparada, treinada para utilizar esse instrumento. Então nós já temos três coisas distintas e a partir disso já nos fica claro que direito não é justiça. Mas o direito não é justiça por razões muito mais fundamentais. São coisas de natureza distinta. Nós falamos nas aulas sobre razão. Nós falamos nas aulas sobre moral, ética e moralidade de duas questões fundamentais. A separação da natureza das coisas, dos conceitos, das coisas que existem e que não se vê, mas que a partir delas nós praticamos as nossas ações do nosso dia a dia. Primeiro, o plano transcendental, que é o plano da ideia, do pensamento. E é um plano que cobre, que circunda tudo que existe e a todos que existem. A razão ela é transcendental. Por quê? Porque ela é o motivo primeiro que gera todas as coisas que nós desconhecemos e da qual nós só podemos dizer o seguinte: a razão é aquilo que respeita a sua própria existência. E daí eu reduzi razão ao respeito. Quando nós pensamos na imagem de Deus, volto para a imagem religiosa, eu recorro à obra de Santo Agostinho para dizer que aquele que descreve Deus é um grande mentiroso, porque ninguém consegue descrever Deus na sua completude. Deus se revela a nós naquilo que Ele quer se revelar a nós. Mas Ele pode não revelar a maior parte de si. Aquele que diz que detém a descrição de Deus quer ser Deus de Deus. E isso por si só invalida a veracidade, a validade do discurso. É um discurso que não é verdadeiro. Ele pode ter as verdades da convicção de quem diz que sabe, mas ele não é verdadeiro nesse sentido transcendental, porque é muito maior que nós, é muito maior que tudo, é muito maior que a história. Então, nesse campo transcendental, nós sabemos que tem um Criador. Pode ser o Big Bang, pode ser Deus, pode ser qualquer outra coisa que se queira dar algum nome, mas se nós existimos, existimos por alguma razão. E não é porque nós não conhecemos a razão que essa coisa não existe, a razão existe. Então, o pressuposto é, se existe razão na nossa existência, essa razão, ela respeita a sua própria razão de ser. Ou seja, Deus não age contra Deus. A razão não é irracional. A razão não pode agir contra a razão. Até pode,
Deus pode agir contra ele mesmo, mas aí ele acaba. E um Deus que age contra si próprio, ele pode fazer isso porque ele é Deus? É um Deus que existiu e não existe mais. E quando nós pensamos em Deus no termo de razão, se nós queremos dizer que existe alguma razão para viver, nós temos que assumir esse dogma. Nós temos que assumir esse postulado. Se há uma razão primeira, se essa razão existe, para que eu possa falar em razão, ela tem que continuar existindo. Portanto, ela tem que respeitar a sua continuidade na existência.